da empresa. Todo santo dia, ele me obrigava a tomar receitas alternativas, remédios duvidosos, qualquer coisa que prometesse gravidez. Naquele dia, ele foi além. Apareceu com água misturada com talismã, trazida de um mestre, jurando que aquilo ia funcionar. Eu me recusei a beber. Ele segurou o copo e forçou contra os meus lábios. Foi aí que eu perdi a paciência. Quebrei o copo e falei tudo o que estava entalado. Disse que já tomava remédios havia anos, que já tinha feito incontáveis injeções, que eu estava exausta física e mentalmente, e que mesmo assim, nunca conseguia engravidar. E sabe o que ele fez? Jogou toda a culpa da infertilidade em mim. Nenhuma compaixão, nenhum cuidado. A discussão ficou feia, muito feia. No meio da briga, meu marido ainda teve coragem de tirar mais um talismã do bolso, pronto pra queimar, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Foi bem nessa hora que, por coincidência, o irmão mais velho dele passou pelo corredor e viu a cena. Eu aproveitei a chance e saí dali quase correndo. Ele entrou no meio na mesma hora pra me defender, e já foi logo avisando meu marido que, no dia seguinte, o avô chegaria. Disse que, se ele quisesse garantir a empresa sem dor de cabeça, era melhor parar de arrumar escândalo. Eu estava tão cheia de mágoa que já nem conseguia responder. Só aguentava em silêncio as acusações dele, e aquela tortura interminável de remédios. O irmão mais velho deu um tapinha de leve no meu ombro, tentando me confortar. Eu levantei a cabeça com a visão toda turva, e por um segundo, confundi ele com meu próprio marido. Sem pensar, abracei. Comecei a me desculpar, dizendo que não tinha brigado por mal, que eu só não queria mais tomar aqueles remédios, que aquilo estava doendo demais, que eu estava exausta. Quando ele ouviu tudo aquilo, ficou claramente abalado. Ele não fazia ideia do quanto eu vinha sofrendo. Aproveitou o momento para tentar me acalmar. Só que, quando eu levantei o rosto e quase me aproximei mais, percebi. Não era meu marido, era meu cunhado. Na mesma hora, eu congelei, fiquei vermelha de vergonha e saí correndo de volta para dentro da casa. No dia seguinte, o avô chegou ao resort, como combinado. Junto com ele vieram os primos. Os dois já eram casados e tinham filhos. Um deles foi o primeiro a tocar no assunto das ações da empresa. Lembrou que o avô já tinha dito que quem tivesse filhos receberia uma parte maior. O filho dele já tinha 1 ano e meio. E a esposa do outro primo estava grávida. Então eles pediram que o avô ajustasse logo a divisão. Ele concordou na hora. Os dois falavam em perfeita sintonia, claramente cutucando a gente, que depois de 5 anos de casamento, ainda não tinha filho. Eu vi o rosto do meu marido escurecer. Por dentro, ele estava desesperado. Ele sabia que o avô valorizava acima de tudo a descendência. Sem um herdeiro, a posição dele no grupo ficava cada vez mais frágil. O que ele mais temia era que alguém descobrisse a verdade. O problema nunca fui eu. Ele tinha baixa contagem de espermatozoides. Esse sempre foi o verdadeiro motivo. E ele escondia isso com unhas e dentes. Se o avô descobrisse, as chances de herdar a empresa iam praticamente a zero. Tentando ajudar, o irmão mais velho sugeriu que no dia seguinte todos fossem ao hospital fazer exames. No hospital, o avô voltou a repreender meu marido. Disse que justamente nós dois não apresentávamos nenhum progresso e que fariam todos os exames necessários. Meu marido tentou se justificar. Disse que a gente vinha tentando sempre, que eu tomava remédios todos os dias, que talvez não precisasse de mais exames. Mas o avô não se convenceu só com palavras. Durante o check-up, meu marido subornou o médico em segredo. Ele trocou a própria amostra pela do irmão mais velho. Quando o resultado saiu, mostrava que estava tudo perfeitamente saudável. O avô ficou confuso. Se nós dois éramos saudáveis, como em 5 anos nunca tinha acontecido uma gravidez? Meu marido só conseguiu dizer que era falta de sorte. Eu vi que o irmão mais velho percebeu que tinha algo errado, mas ele não falou nada. Só reforçou que meu corpo estava saudável e que eu não precisava mais tomar aqueles suplementos malucos. O avô concordou e mandou que eu parasse com os remédios. Meu marido fingiu aceitar, mas eu sabia. Mas eu conhecia aquele olhar. Por dentro, ele estava ainda mais ansioso. Ele sabia que, se eu parasse de tomar aquelas coisas malucas, as chances de engravidar ficariam ainda menores. E com os primos de olho na herança, só esperando um deslize, ele precisava de um filho o mais rápido possível. Foi aí que ele teve a ideia mais absurda de todas: usar o próprio irmão mais velho. Na cabeça dele, fazia sentido. O irmão era saudável, competente e ainda era o queridinho do avô. Se ele conseguisse usar o sangue do irmão para me engravidar, poderia enganar o avô e garantir a posição dele no grupo. Então começou a insistir para que o irmão e a cunhada ficassem mais alguns dias no resort. No jantar, ele abriu uma bebida rara que guardava há anos e ficou brindando sem parar com o irmão. Quando percebeu que ele já estava meio alterado, inventou uma desculpa para mandar a cunhada até o quarto do avô, dizendo que era melhor ela ir dar uma olhada nele. Depois levou o irmão de volta pro quarto e colocou alguma coisa na bebida dele. Em seguida, veio falar comigo como se nada estivesse acontecendo e pediu que eu levasse uma sopa para curar a ressaca do irmão mais velho. Eu não fazia a menor ideia do que ele estava planejando. Peguei a sopa e entrei no quarto sem desconfiar de nada. Só que, quando eu cheguei lá, o efeito do remédio já estava subindo. Ele estava confuso, meio fora de si. Assim que eu entrei, ele me puxou, claramente sem plena consciência do que estava fazendo. Do lado de fora, meu marido ficava olhando o relógio nervoso, mas não deu nem 5 minutos e eu saí correndo do quarto. Ele veio na hora, irritado, perguntando por que eu tinha saído tão rápido. Eu disse que tinha derramado a sopa sem querer e que ia preparar outra. Ele perdeu a paciência. Falou que não adiantava fazer outra, que quando eu voltasse o efeito já teria passado e a cunhada poderia voltar a qualquer momento. Disse que eu não conseguia fazer nenhuma coisa simples direito. No dia seguinte, ele resolveu agir de novo. Dessa vez, colocou remédio tanto na bebida do irmão quanto na minha. Fez a gente beber. Eu comecei a me sentir estranha, o corpo quente, a cabeça pesada. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele me pegou no colo. Eu já estava meio atordoada, só conseguia dizer que estava com muito calor, e ele me levou direto para a cama do próprio irmão.